Oi, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar a nossa aula? Ótimo! Então, dá uma pausazinha no vídeo e pega o material de vocês, no livro, tá bom? Então, abre na página 100. Então, vamos lá pegar o material de vocês? Ótimo, muito bem. Nós vamos para essa página aqui, ó. O que é que vocês veem aí na abertura desse capítulo? Uma receita, muito bem. E aí, será que vocês ainda lembram como é que se lê esses números? Vocês estão lembrados que o ano passado a gente já trabalhou com esse tipo de número, né? 1 sobre 2, aqui eu tenho 1 sobre 1 e o 2, é isso? Como será que a gente faz a leitura desses números? Então, nós vamos aprender, quem não lembra mais, né? Vamos relembrar esse ano. E como eu já disse a vocês, esse ano a gente vai estudar com mais intensidade, com mais complexidade também, tá bom? E aí ele vai começar já com frações equivalentes. Lembra de equivalência? Tem a ver com o quê? Muito bem, com igualdade. Não é isso? Você consegue explicar a quantidade de cada ingrediente da receita? O que é que vocês acham? Isso aqui, ó, como é que será que eu vou dizer? O que você entende por 1,5 de hora? O que é que vocês acham? Como é que eu vou ler isso aqui? 1,5 hora, não é isso? Mas isso aí não precisa você responder não, tá? Só pra gente conversar. Agora a gente vai relembrar o que são frações. Meus amores, fração quer dizer divisão. Olha só, vamos pegar como um exemplo uma folha de papel. Se eu dobrar essa folha de papel ao meio, assim, ó, bem igualzinha mesmo, sem ficar um lado maior do que o outro, cada uma dessas partes, certo? Ó, eu dividi a folha aqui em duas partes do mesmo tamanho. E fique atento, porque só é fração se eu dividir do mesmo tamanho. Se por acaso essa linha aqui ela tivesse mais para cá um pouquinho, isso aqui já não seria uma fração. Para ser fração, as partes têm que estar do mesmo tamanho, tá bom? Então, quando eu divido em duas partes iguais, cada pedaço desse é 1/2, certo? Aí ele está pedindo agora para você dividir em 4 partes iguais. E a sua folha vai ficar assim. Cada pedacinho desse vai se chamar o quê? 1/4, não é isso? Então, a fração que nós obtivemos ao dobrar a folha, ela pode ser lida como 1/4. E aí vamos relembrar os termos de uma fração. Nós temos um número que fica em cima e ele se chama numerador. Temos o traço, que se lê traço de fração, e temos ainda um número que fica embaixo, que é chamado de denominador. E aqui do lado, nesses balãozinhos, nós temos o que significa cada um e que é muito importante você aprender, tá bom? O denominador, que é a parte de baixo, ele indica em quantas partes iguais eu divido o meu inteiro, a minha unidade. Eu não tinha uma unidade de folha, e eu não dividi em 4 partes iguais, então a quantidade que eu dividi é o denominador. E cada pedacinho desse, vamos dizer que eu peguei só um pedacinho. Então, 1/4. Se eu tivesse pego 2 pedacinhos, seriam 2/4. Se eu tivesse pego 3/4. Deu para entender, meus amores? Então, numa fração, o denominador ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador é a parte que a gente vai usar, tá bom? Aí aqui já vem a questão de frações próprias, impróprias e aparentes. Quando é que uma fração é própria? Certo? Olha, quando eu divido o inteiro em 4 e eu uso 2 dessas 4 partes, eu usei 2/4. Você está vendo que a folha inteira teria o quê? 4 pedaços, não é isso? Mas se eu usei só 2, eu cheguei a usar o inteiro completo? Ou eu usei mais de um inteiro? Não, eu usei menos de um inteiro, não foi? Ó? Quando o numerador é menor do que o denominador, significa que eu usei menos do que a unidade. Então, significa o quê? Então, quando a fração ela tem um numerador menor do que o denominador, ela é uma fração própria, tá bom? Quando é que uma fração é imprópria? Professor, eu tenho um inteiro e eu divido em 4 partes iguais. Aí eu pego outra folha do mesmo tamanho, divido também em 4 partes iguais. Aí eu uso as 4
E depois eu ainda uso mais 2 da outra que eu dividi. Mas se lembre que as folhas estavam divididas em 4, por isso que o denominador é 4. Então, mas eu usei 6 pedacinhos. Então, quando eu uso 6 pedacinhos da folha que foi dividida em 4, então eu usei mais do que o inteiro. Eu usei, na verdade, eu cheguei a usar a folha completa e mais 2 pedacinhos da outra. Não é isso? Então, isso acontece, quando isso acontece, a fração ela é chamada de imprópria. A fração imprópria é aquela que tem um numerador, o número de cima vai ser maior do que o de baixo. Tá certo? E agora a gente vai falar de frações aparentes. Como o nome já está dizendo, ela só tem aparência de fração, mas na verdade ela vale números inteiros. Por exemplo, se eu dividir a folha em 4 partes iguais e eu usei as 4 partes iguais, eu cheguei a usar o inteiro completo. Viu? Então veja aí que quando o numerador for igual ao denominador, é uma fração aparente. Mas também vai ter casos que o numerador vai ser diferente, mas também vai ser aparente. E quando é que isso acontece? Quando o número de cima ele for um múltiplo do número de baixo. Por exemplo, vamos dizer que aqui fosse um 8 e aqui um 4. Quer dizer que o inteiro foi dividido em 4. Você usa as 4 partes e não dá 8. Aí vai ter que fazer outra do mesmo tamanho. Aí você divide, agora você tem 8 pedaços. Se você usar todos os 8 pedaços, todos os 8 quartos, você também usou o quê? 2 folhas inteiras. Por isso que é uma fração aparente, que ela só tem a aparência de fração, mas na verdade ela tem um valor de números inteiros, tá bom? Eu vou explicar para vocês bem direitinho isso aqui lá no Zoom, viu? Não precisa se preocupar, não. Agora a gente tem aqui a mão na massa. A mão na massa, vocês vão ver quantos pedaços de torta Carol, Carlos e André comeram. Em cada figura, eles vão pintar a parte que a criança comeu. Gente, olha só. Carol comeu um meio, a metade. Então, embora a fração não está dividida só em 2 partes, mas onde seria a metade dessa barra de chocolate aqui? Você teria que pintar 2 partes, não é isso? Agora aqui, o inteiro está dividido em quanto? Em 6. Está correspondendo, não é isso? Então, qual seria em 2 sextos? Você vai pintar 2, não é isso? De 6. E aqui, ó, eu comi 2 oitavos. O inteiro está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, também, aí vocês vão pintar só 2 oitavos. Aí, continuando, a gente vai agora responder. Vocês têm que olhar, depois que vocês pintarem, viu, gente? Vocês pintem corretamente. Se ela vai comer a metade aqui, ó, vai ser o quê? Esses 2 pedaços, não é isso? 2 sextos, esses 2 pedacinhos, e 2 oitavos, esses 2 aqui. Quando vocês pintarem, aí vocês vão observar aqui para o tamanho das divisões. Preste atenção. Procurem pintar sempre no lado esquerdo aqui para ajudar vocês no entendimento aí. Quem foi que comeu mais torta? Aí quando tiver pintadinho, você vai ver qual a porção que ficou maior. Tá certo? Quem comeu menos? Escreva como você descobriu essa resposta. Então, vocês pensam aí, dar as respostas de vocês. Lá no nosso encontro do Zoom, a gente vai socializar, tá certo? Aí a gente tem aqui mais um texto sobre as frações equivalentes, que nós vamos, eu gosto de trabalhar mais com a prática. E eu vou fazer a leitura aqui, mas no Zoom eu vou explicar bem direitinho para vocês, mostrando, tá certo? Como funciona isso aí. Tá? Ó, vamos retomar a folha que nós dobramos. Primeiro a gente dobrou em 2 partes, depois ela em 4 partes. Aí aqui eu não pintei só uma, não foi? Um meio. Aqui tem quantas pintadas? 2 pedacinhos, não foi? Da folha que foi dividida. Mas tá vendo que a folha é do mesmo tamanho? Então, isso quer dizer o quê? Que a fração 2 quartos, aqui eu tenho 2 quartos e aqui eu tenho um meio. Vocês estão vendo que elas são a mesma coisa? Então, quando isso acontece,
nós chamamos de frações equivalentes, certo? Frações equivalentes, elas têm um número diferente, né? Aqui eu tenho 2/4 e aqui eu tenho 1/2, porém, dentro do inteiro, da unidade, elas têm o mesmo valor. Tá vendo que 1/2 ocupa a mesma quantidade que 2/4 da folha? Deu para entender aí quando é que frações são equivalentes? Aí eu vou mostrar a vocês também algumas regrinhas para a gente descobrir frações equivalentes, viu? Aí, por exemplo, aqui, ó, 1/2, aí 2/4 vocês já viram que é igual, certo? E 4/8 também. Eu vou fazer essa experiência com vocês lá no Zoom, viu, meus amores? Para a gente ver na prática como é que isso acontece, tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham compreendido e se você ficou com dúvida, anota sua dúvida para no nosso encontro a gente tirar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.